Boa noite, na paz do Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma noite, para refletirmos sobre a palavra de Deus. Ontem, irmãos, eu fui numa igreja, quer dizer, se eu posso chamar de igreja, né? Chamada Me Engana Que Eu Gosto. Olha, é claro que o nome da igreja não é essa. É uma igreja aqui de Londres, entendeu? Que eu tive o desprazer de ir, mas eu fui porque um pastor que eu conheço do Brasil ia pregar nessa igreja. E acabei indo. Chegamos cedo porque o irmão que me levou queria chegar cedo lá para guardar lugar para outras pessoas e também para pegar lugar bem na frente. Eu, sinceramente, eu sempre gosto de ficar atrás. Mas, como a gente vai com as pessoas, a gente acaba se sujeitando a algumas coisas. Eu fui. Quando cheguei lá, irmãos, eu tenho o hábito de quando chegar à casa do Senhor, assim que chamam a igreja, casa do Senhor, quando a gente chega à casa do Senhor, com quem você fala primeiro? Com o Senhor. E eu dobrei meu joelho para orar. Só que antes de eu dobrar meu joelho para orar, eu vi que a igreja estava muito movimentada, no sentido das pessoas estavam tudo buscando, parecia que era um feirão. Lugares para guardar para outras pessoas. Você via que a igreja, tinha um monte de lugar vazio, mas estava tudo com bolsas e roupas para marcar os lugares. Como se o Michael Jackson fosse se apresentar ali. Eu fiquei abismado, mas falei, bom, amém, né? Vou dobrar meu joelho. Dobrei meu joelho para orar. Irmãos, não consegui orar. Porque era um falatório. Uma pessoa falando, tem lugar ali, tem lugar lá, que não sei o que. Isso na minha cabeça, aqui no banco de trás, gritava de cá, gritava de... eu falei, gente, esse pessoal não sabe o que é igreja. Não tem um pingo de reverência para entender que na casa de Deus não se pode falar alto. Porque existem pessoas orando. Por que eu estou fazendo isso? Porque só tinha eu orando. Irmão, pasme, o que eu estou dizendo é verdade, é verídico, aconteceu ontem. Não tinha ninguém orando. Eu tirei foto para mostrar para o pessoal. Ninguém orando. Aí eu falei assim, como é que Deus pode se fazer presente numa igreja que não ora? Irmãos, parecia realmente que eu me senti, como eu me senti, num teatro. Estou entrando numa casa de show, onde vou assistir um espetáculo. E o Michael Jackson, a Madonna, seja lá quem for, vai se apresentar. Ou o Copperfield, fazendo suas mágicas. Tudo menos um culto, entendeu? A Deus. Porque as pessoas entram na casa de Deus e não falam com Deus. Aí vem a hipocrisia. Começa o grupo de louvor, bater papo em cima do palco. Lá é um palco, na tribuna. E não existe púlpito. O púlpito foi colocado depois. Aí, luz de neon, fumaça. Algumas igrejas já tem isso, fumaça, luz de neon, tal. E o louvor bateu no papo lá, ensaiando entre eles no palco, ali, entre rodinha, falar. E vão começar o culto. Aí começa a oração. Ali que eles começaram a orar. Eu falei, como é que se faz, um culto? Eu sempre aprendi que quando a gente chega à casa de Deus, a gente dobra o nosso joelho e vamos orar, falar com Deus. Vamos falar com o dono da casa. Claro, eu estou falando de uma igreja. Por isso que eu falo que para mim, essa daí não é uma igreja. É tudo menos uma igreja. É uma casa de show que fala de Jesus. É o que eu posso, é um teatro que fala de Jesus. Agora, falam do jeito deles. Os louvores, eu não senti a presença de Deus. Os músicos, falavam, não sentia nada. O pastor que foi orar, depois o pregador, eu não senti nada. Irmãos, eu tenho aquela, você tem que estar ligado com Deus. Então, quando a pessoa é ungida, você sente a unção. Eu não senti nada naquela igreja, uma frieza que parecia o frio de Londres. Tudo bem, eu estava esperando o pastor, o pastor da igreja, que ia se apresentar na igreja, que ia pregar na igreja.
né, chamado Hernani Santos. Estava esperando ele, né? Por isso que eu fui lá, mas eu tive que aguentar, pagar o preço de ter que ouvir os louvores. Eu amo louvor, eu escuto louvor, mas são louvores ungidos, louvores que me fazem chorar, que eu adoro a Deus. Aqueles louvores, meu Deus do céu, as pessoas cantam bem, até cantam bem, mas o que isso adianta se não tem unção? Não há consagração. Irmãos, eu nunca vi um show de vaidades naquela igreja. Quer dizer, nesse lugar, um show de vaidades. Eu estou falando dessa, mas tem um monte por aí. Hoje o que mais tem são igrejas desse tipo. Aí eu fiquei analisando ali, sentado na cadeira aí do teatro, e estava com meu sobrinho do lado. Eu comentei com ele. Eu falei, isso é proposital. Isso não é à toa. Por que não há santidade? Por quê? Chegou uma hora que eles estavam cantando, louvando a Deus, e eles cantaram o último louvor. Eles chamavam o Espírito Santo de você. Você, Espírito Santo. Irmãos, você, Jesus, um desrespeito. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, o Senhor, sabe, o Senhor Jesus é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, é Deus. Que falta de reverência e de temor. Aí você acha que eu culpo o povo? O povo é o espelho do pastor. O grande problema daquela igreja ali, ou esse local, é o pastor, ou o dito pastor. Que pasmem, não vou nem falar aqui, porque ele é sócio de pastores conhecidos aí. É uma panela que eles se revezam entre as igrejas dele. A igreja, eles aqui de Londres, o pastor que vai pregar no Brasil, na igreja do outro, aí o outro vai pregar. É assim, é uma panela que eles ficam pregando entre si. E o povo vai acreditando nesses homens. Porque isso é proposital, irmãos. Não dar santidade ao povo, não ensinar reverência ao povo, não ensinar adoração ao povo, não ensinar que na casa de Deus tem que ter reverência, tem que ter, sabe, silêncio na hora que tem pessoas orando e que nós temos que chegar na casa de Deus, dobrar nossos joelhos e orar. Eu não falei, as pessoas não falam com o dono da casa. E depois quer que o poder desça, irmãos. Esse pastor abençoado, pastor Hernani Santos, que é de Goiás, ele, sabe, pregou ali uma palavra, deu um estudo sobre oração e jejum, entendeu? Falou sobre respeitar o Espírito Santo de Deus, sabe? A indireta foi direto, mas não sei se isso chega no coração do pastor, do povo, para entender que tem que mudar seu procedimento. Muita gente ouve, mas não entra, sabe? Não desce ao coração. Fica aqui, daqui a pouco se esquece até da pregação. Esse povo, tem gente que não quer se converter, irmãos. Tem gente que quer viver no oba-oba, empurrando com a barriga, entendeu? Achando que pode fazer de qualquer maneira, pode viver de qualquer maneira, sem orar, sem jejuar, sem buscar a Deus, sem adorar a Deus. Acho que pode. É impressionante, irmão, a falta de reverência. E eu ainda me perguntava assim, o que eu vim fazer aqui? Irmãos, eu digo para você, foi uma bênção o culto, o pastor, uma bênção. Mas se eu soubesse que isso tudo ia acontecer, talvez eu não iria hoje. Se me falasse, o pastor vai pregar lá de novo, eu não vou mais. Não piso mais naquela igreja, daquela dita igreja, né? Não piso. Muito rico, vão até, agora vão... O pastor lá disse que já estão alugando um lugar maior. Você vê como é que incha, né? Está inchando a igreja, não está crescendo. Porque crescer, irmãos, é espiritual. É crescer em espírito, sabe? Você crescer na graça, no conhecimento, no temor a Deus. Sabe? Você crescer, a tua vida espiritual crescer e não inchar. Está cheio de igreja inchada.
mas o crescimento não existe. Sabe, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando chega à igreja é adorar a Deus. É agradecer a Ele. Obrigado, Senhor, por ter chegado aqui. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Eu te amo, Senhor. Eu vim por causa de Ti. Senhor, fala comigo hoje. É temor, irmãos. E as pessoas chegam, parece shopping center, um batendo na porta. E aí, como é que tá, querida? Beija, e você ali tentando orar. Não consegue. Um falatório que parecia, sei lá, um hospital sabe, incendiado, ou sei lá, um hospital daquele lá de Iraque explodindo. Eu não sei, gente, sabe, um falatório, sabe, parecia um salão de baile mesmo, gritaria. Eu falei, meu Deus do céu, eu estou na igreja? Não. Eu lembrei que eu não estava na igreja, eu estava em qualquer lugar, menos na igreja. Porque não há reverência. É a igreja do me engane que eu gosto. Eu sinto tristeza, irmão, sabe por quê? Porque eu falo, onde esse povo vai chegar? Aí no final, o pastor, né, aquela coisa movido pelo Espírito Santo e tal, ele estava realmente. Ele pregou realmente a santa palavra de Deus. No final ele chamou, pasmem, todas as pessoas que trabalham na igreja, ou tem algum, né, exerce algum ministério na igreja, algum cargo na igreja. Irmão, o palco ficou lotado. Ficou lotado o palco. E aí o pastor ia orando, as pessoas iam caindo. Uma atrás da outra. Caindo. Caía. Aí você fala, caiu o quê? No poder? Não. Caía porque por fraqueza. Porque só cai no espírito quem está fraco. Ele botava a mão, a pessoa desabava. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu. Que falta de espiritualidade. E são pessoas com cargo na igreja. Faltou orar, irmãos. Aí eu entendi porque que Deus mandou o pastor lá. Porque o pastor falou, falta orar, falta jejuar, falta buscar para que sua vida seja realmente uma rocha. Seja firmado realmente em Cristo. Mas as pessoas não entendem desse jeito. Ah, deve ter... Caiu porque é muito poder. A pessoa deve ter poderosa e cair. Só cai quem é fraco, irmão. Só cai quem está fraco. Ou que está em pecado, ou está fraco, sei lá, o que for, mas não é no poder. Deus não derruba ninguém que tá firme. Se você está firme na rocha, você vai cair como? Quer dizer, então que eu estou aqui, estou firme na rocha, aí botou a mão em mim, vou cair? Não tem lógica, só cai quem está fraco. Uma vez eu ouvi e vi num vídeo, o pastor Sila Malafaia, que é sócio desse pastor dessa igreja, falar que ele foi com o pastor Jabe de Alencar, lá ver o Benihim, e que ele estava na lateral do palco ali, do Benihim, o Benihim fez assim, ó, vum, ele disse que ele voou longe, tipo assim, ele caiu. Eu falei, então, pastor Sila Malafaia, tu tem que se converter. Ele caiu. Aí só tem duas explicações, irmãos. Ele caiu porque está fraco, ou porque ele entrou dentro de um antro, tanto que o próprio Benihim disse que isso era errado, que ele fazia, que ele não dava fazer mais. Você vê que não era de Deus. O negócio do cai-cai. Ele disse que quando você entra dentro de uma atmosfera que a gente pode falar que é de tudo menos de Deus, se você entrou, o Espírito Santo fica lá fora. Ele não entra contigo. Aí você cai mesmo. Agora, se eu sei que eu não vou no lugar sem perguntar ao Senhor Jesus se eu posso entrar ou não. Se Jesus me mandar aí, eu vou. Se ele não mandar, eu não vou. Porque eu posso quebrar a cara. Então ele disse que ele, na lateral, ele caiu, pastor Jabes. Falei, meu Deus do céu. Já teve vários homens que tentaram me derrubar. Vários homens desse aí que derruba. O pessoal tudo caindo. Blá, blá, blá. Quando chegou na minha hora, tentou, não senti nada. Eu quase ri da cara dele. Lá nos Estados Unidos, teve um, lá em Orlando, que botou a mão na minha cabeça e ficou empurrando assim para trás, assim, ó. Eu falei, sabe o que ele falou? Que o diabo tá virado. ainda falou errado, disse que eu tinha 2 filhos, eu nem tinha filho naquela época. Eu falei, que charlatão. Ele tá cheio de charlatão assim, e ele derrubou várias pessoas dentro da igreja. Eu te pergunto, como é que um cara desse que falou errado para mim, tentou me derrubar, não conseguiu, como é que ele derrubou as outras pessoas? Foi no poder? É para se pensar, irmão.
Tem muita gente caindo, tem nada de poder, é o diabo mesmo derrubando. E vem dizer que é poder do Espírito Santo, sabe, é uma blasfêmia contra Deus. É heresia. Tem muita gente se perdendo nessa onda de cai. Pastor Hernandes lá orou, as pessoas caíram mesmo no poder. Só que porque elas estão fracas, não tem nada a ver com fraqueza. Fraqueza espiritual cai mesmo. Se eu estou fraco, se eu estou em pecado, eu caio. Você entendeu? Por isso que você tem que se manter firme. Essas igrejas hoje estão assim, irmãos. Vigia, saiba a igreja que você vai congregar, busque um pastor de Deus. Tem muitos pastores de Deus, mas tem muitos charlatães. Entendeu? Charlatães que estão por aí enganando, infelizmente, né? Lobo devorador no meio das ovelhas, joio no meio do trigo. Jesus deixou bem claro para nós. Só se engana quem quer. Não caia mais nessas igrejas do me engana que eu gosto, tá bem? Eu falo te abençoar nessa noite, em nome de Jesus.